Olá pessoal, preparados para a lista? Eu nem tanto. Eu sofro muito nessa parte de escolher quais livros eu vou separar para o próximo ano. E eu faço essa lista separando justamente porque é nesse momento que eu acabo comprando vários livros, pensando sempre no próximo ano. E pensando também nas lacunas que eu tenho e livros que eu preciso ler de alguma forma. E esse momento de formar listas para as leituras é bem importante, eu considero importante, porque de certa forma, quando nós colocamos algumas metas, nós nos obrigamos, né, a cumprir essas metas. Então, muitas vezes eu acabei lendo vários livros que eu jamais colocaria assim como uma leitura do mês, da semana, simplesmente porque no final do ano eu fiz assim uma análise e eu percebi que não, eu vou ter que ler esse livro ou esse autor ou alguma coisa dessa escola filosófica, enfim. Bom, eu separei aqui 12 livros para mostrar para vocês que eu vou ler em 2021. Todos esses livros são do período contemporâneo. Eu tento ler sempre 4 livros por mês, eu tento sempre ler um livro por semana. Na primeira semana eu sempre leio alguma coisa do período antigo, na segunda semana alguma coisa do medieval, na terceira dos modernos e na quarta dos contemporâneos. Eu não quis separar dos antigos, medievais e modernos ainda, porque eu quero ter uma margem de escolha. Porque no momento que tu define todos os livros do ano, tu meio que te obriga a ler somente isso e tu não tem nada assim para acrescentar. Surgiu algum livro novo sobre algum comentador, ou eu vou ter que dar uma disciplina e eu tenho que trabalhar com tal autor, então eu tenho que fazer a leitura de tal livro. Por exemplo, eu vou dar a filosofia do iluminismo no próximo semestre, então eu sei que eu vou ter que pôr alguma coisa do Montesquieu, do Voltaire, mas eu não defini certo ainda quais obras eu vou trabalhar. E tendo essa margem eu consigo jogar. Mas eu sempre tento selecionar alguns já previamente, então selecionei esses 12 livros aqui. Os 12, como eu disse, são do período contemporâneo, logo eu terei mais 12 livros do antigo, 12 do medieval e 12 do moderno. Cerca aí de 48, né, livros por ano, chutando assim 50 livros por ano, arredondando. Esse é o número de livros que em média eu leio por ano, isso faz bastante tempo, quando eu tinha em torno de 15 anos, 14 na verdade. Eu era seminarista e lá a gente fazia campeonato de quem lia mais. Então, desde aquela época até hoje, eu mantenho mais ou menos esse número de leituras por ano, cerca de 50 livros por ano. Eu sei que ler livros de filosofia é diferente de ler livros de literatura ou outros de outras áreas. E ler uma obra filosófica é algo bem mais denso do que qualquer outro tipo de leitura. Então, sabendo disso, porque eu leio cerca de 50 livros por ano de filosofia, em média de filosofia, de modo geral de filo, mas de vez em quando eu coloco literatura, eu coloco outra coisa também. Porque assim eu consigo ler mais autores, porque assim eu consigo passar por mais obras. E se eu não fizesse isso, eu ficaria muito restrito, por exemplo, a uma gama menor de autores, a uma gama bem menor de livros. Então, se eu, por exemplo, ler durante um ano cerca de 10 livros, que é uma média ótima, excelente, livros de filosofia, em 10 anos eu terei lido aí cerca de 100 livros apenas. Agora, se tu colocar 50, o número cresce bastante. Então, por isso. Mas, ao mesmo tempo, então, como eu estava falando, que eu tenho essa pilha gigantesca de livros, isso vezes 4, porque isso é só do período contemporâneo, eu tenho mais do antigo, medieval e moderno. Eu tenho também, de outro lado, o livro da pesquisa, o livro das aulas, então eu leio bastante coisa para as aulas, e aí sim é uma leitura de um semestre, de 4 meses, onde eu leio aquele livro para dar aquela aula, enfim. Ou mesmo da pesquisa, aquilo que estou pesquisando, para escrever algum artigo, para apresentar algum trabalho em alguma conferência, ou para desenvolver algum curso a partir daquele texto. Esse tipo de leitura é bem mais demorada, leva anos, não meses, mas pode levar anos. Então, queria frisar isso para não passar a falsa impressão que é fácil ler um livro por semana de filosofia. Não é. É algo que eu me esforço bastante justamente para ter uma gama maior de leituras realizadas. Enfim, depois dessa introdução, passamos agora aos 12 livros que eu separei do período contemporâneo. Vamos a eles. Esse livro aqui do Honich faz tempo que eu quero ler. Eu li as outras obras dele, mas esse Reificação eu não tinha lido ainda. Então é uma das leituras. Eu não coloquei aqui em ordem de meses. Eu quero ter essa
margem de escolha, então eu vou escolhendo um livro por mês para o período contemporâneo desses 12 aqui. Mas um deles com certeza será este, do Honneth, Reificação. O próximo é do Agamben, Estado de Exceção. Alguma coisa também da filosofia latino-americana, do Dussel, Filosofia da Libertação. Esse aqui, inclusive, eu já comecei a ler, mas eu parei porque eu quis colocar ele para 2021. Então eu estava lendo outra coisa, comecei esse, parei, deixei esse para 2021. Esse do Chomsky, Que Tipo de Criaturas Somos Nós? Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon. Problemas de Gênero, da Butler. Esse clássico do Habermas, O Futuro da Natureza Humana. Livro curtíssimo, até agora são livros bem curtos, o que facilita bastante. Do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. Ética Prática, do Peter Singer. O Discurso do Ódio, do André Glucksmann. Tijolo, Ser e Tempo, do Heidegger. Esse aqui, o que está aqui é a primeira leitura. Eu li trechos, eu li partes do Ortega, partes do Peter Singer, não li a obra toda. E esse também, apenas partes eu li dele, não li a obra toda. Então, num dos meses, pretendo ler esse livro, sabendo que com certeza será o livro mais difícil do próximo ano, pelo menos dos contemporâneos. Ser e Tempo, do Heidegger. E o último livro que eu separei aqui da nossa lista dos 12 do período contemporâneos é esse aqui do Nozick, Anarquia, Estado e Utopia. Também já li vários capítulos dele, mas não li assim do início ao fim, então pretendo ler numa das semanas esse livro. Lembrando, pessoal, que então qual é a grande tarefa aqui, né? Qual a minha grande meta, né? É numa semana ler um livro pesadíssimo como esse. Então o que eu faço? Eu pego o número de páginas no domingo de noite, divido por 7 e tento ler aquele número de páginas por dia, acabando assim o livro da semana. Temos, além dessa pilha aqui, do antigo, do medieval e do moderno. E a minha dica para vocês é justamente essa: leiam, porque é muito importante. Para termos uma vida intelectual, nós precisamos ler. É inevitável, não tem outra forma. Muitas vezes me perguntam por aqui, pelo Instagram, inclusive quem não me segue por lá para receber mais conteúdo. Segue também a newsletter, o Telegram, ou outras formas aí que nós podemos manter o contato. Mas muitas vezes me perguntam, né, sobre método, como eu faço resumo, como eu estudo, como eu faço então as leituras, como eu divido as leituras e tudo mais. Resumindo, estudar. Para a filosofia, a base é a leitura, então temos que ler obrigatoriamente. Por isso que quem ainda não possui o hábito da leitura, cria o hábito da leitura. De que forma? Lendo. Aqui seguindo um pouco o viés aristotélico, né? A questão da virtude se dá pelo hábito, pela prática. Então, se tu quer se tornar um leitor, pratica a leitura, até se tornar um leitor. É o único caminho. E é o grande caminho. Então, leio. E se querem seguir aqui a minha estratégia, vocês podem escolher, né? 15 dias, um mês, um livro por mês, um livro a cada 15 dias. Eu joguei aqui um livro a cada 7 dias para ler mais, mas tu pode jogar 3 livros por mês, um livro a cada 10 dias. É uma boa estratégia. Então, 3 livros por mês, né? Em 10 meses, 30 livros, 12 meses, enfim. Então, tu pode jogar aqui 3 livros, não 4 por mês, ou 2 a cada 15 dias, aí tu vê como fica melhor para ti. E a segunda estratégia minha é para conseguir ler mais de todos os períodos e ter esse escopo maior, né, de leituras, ler mais os medievais, ler mais os contemporâneos, até porque eu trabalho mais com os modernos, então eu acabo lendo para as aulas bastante os modernos, mas eu sempre deixo de lado os medievais e contemporâneos, ou mesmo os gregos, porque não trabalho diretamente em sala de aula. Trabalho sim, mas não tanto quanto os modernos. Então, dessa forma, eu consegui fazer a leitura também desses outros períodos. Então, estratégia 1.
Te organiza para ler um livro a cada tanto tempo, 10 dias, 7 dias, 30 dias. Estratégia 2. Se tu quer ampliar o teu leque de leituras e não ler apenas sobre um autor, sobre um período, sobre uma escola, divida por períodos históricos. Leia, te organize para ler o primeiro livro dos antigos, depois medievais, modernos e contemporâneos, porque assim tu vai ler desde lá dos gregos, por exemplo, desde Platão, desde Aristóteles, desde as tragédias gregas até os debates contemporâneos da filosofia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.